Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Senhor encontre você exatamente onde você está agora. Que este momento de oração seja um abraço de Deus no seu coração. Hoje é segunda-feira, dia 11 de maio. Antes de iniciarmos este momento de recolhimento e fé, quero te pedir um gesto simples, mas de grande importância. Deixe o seu like neste vídeo. Com isso, esta oração chegará a mais pessoas, alcançará mais famílias e tocará corações que estão precisando de paz e esperança. Nesta noite de segunda-feira, dentro deste tempo sagrado do tempo pascal, chegamos ao Senhor com o coração ainda aquecido pela alegria da ressurreição de Cristo. Estamos no mês de maio, o mês de Maria, o mês que a Igreja dedica com amor e ternura à nossa Mãe Santíssima. E nesta noite, dentro deste mês tão especial, nos preparamos também para celebrar, daqui a apenas 2 dias, o dia 13 de maio, memória de Nossa Senhora de Fátima, aquela que veio até nós com uma mensagem de oração, de conversão e de esperança para toda a humanidade. A segunda-feira sempre nos convida a recomeçar. Depois do domingo, depois do descanso, depois da missa ou do encontro com a comunidade, a segunda-feira chega com seus desafios, com suas cobranças, com o peso de uma nova semana que se abre diante de nós. Talvez você tenha chegado ao fim deste dia com um coração cansado. Talvez tenha sido um dia de lutas no trabalho, de tensões em casa, de notícias que pesaram na alma. Mas talvez também tenha sido um dia de bênçãos que você nem sempre percebe, de pequenos gestos de amor que Deus colocou no seu caminho, de momentos de graça que passaram discretamente e que, agora, no silêncio da noite, você consegue reconhecer. Não importa como foi este dia, o que importa é que você está aqui. Você escolheu parar, escolheu rezar, escolheu colocar os seus olhos e o seu coração no Senhor antes de fechar os olhos para dormir. Esse gesto simples, esse ato de fé que parece pequeno, é para Deus um ato de amor imenso. Agora, coloque diante do Senhor tudo aquilo que pesa no seu coração. As preocupações da semana que começa, as dores que ainda não foram curadas, as saudades que não passam, as esperanças que ainda não se realizaram. Coloque tudo nas mãos do Pai. Com o coração aberto e confiante, iniciemos a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Senhor, meu Deus, Pai eterno, fonte de toda a verdade e de toda a vida, eu me apresento diante de Ti nesta noite com a simplicidade de quem sabe que nada tem por si mesmo, mas que tudo recebe de Tuas mãos. Tu és o princípio e o fim de tudo o que existe. Tu és o fundamento sobre o qual descanso quando o mundo ao meu redor parece tremer. E é nessa certeza que me apoia que venho a Ti esta noite. Senhor, fortifica a minha fé, que eu não me deixe abalar pelos ventos da dúvida que sopram tão forte neste mundo, que eu não permita que as vozes ao meu redor me convençam de que a oração é inútil, de que a fé é fraqueza, de que o caminho do Evangelho é ultrapassado, que eu permaneça firme na Tua palavra, mesmo quando não entender o Teu plano. Afasta de mim o desânimo que paralisa, a tibieza que adormece a alma, a acomodação que me faz esquecer de quanto preciso de Ti. Concede-me a graça de confiar em Ti mesmo nos momentos em que Teu silêncio parece ensurdecedor. Cura em mim tudo aquilo que ainda resiste à Tua vontade, toda a teimosia do coração que quer entender antes de obedecer. Olha também por aqueles que esta noite estão perdidos na escuridão da incredulidade. Visita aqueles que um dia
te conheceram e que por mágoa, por decepção ou por ferida não curada se afastaram da fé. Estende a tua mão sobre os jovens que cresceram sem te conhecer, que buscam sentido para a vida nos lugares errados e que no fundo do coração anseiam por algo que só tu podes dar. Toca o coração daqueles que estão na beira do abandono total da fé, que estão a um passo de desistir de tudo aquilo que um dia foi sagrado para eles. Que eles encontrem, neste mês de Maria, um caminho de volta para casa. Onde houver dúvida, traz a certeza do teu amor. Onde houver frieza, acende o fogo do Espírito. Onde houver abandono, faz sentir a força da tua presença que nunca desaparece. Eu creio em ti, Senhor. Eu creio mesmo quando é difícil, mesmo quando as circunstâncias contradizem minha fé, mesmo quando os meus sentimentos dizem o contrário, porque tu és fiel e a tua fidelidade não depende da minha força. Nas tuas mãos deposito esta noite a minha fé, para que tu a guardes e a fortifiques enquanto eu descanso. São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celeste, guardião poderoso que está diante do trono de Deus, eu te invoco nesta noite de segunda-feira com confiança e com fé. Tu que derrotaste o inimigo com a força do Senhor, tu que és escudo e proteção para todos aqueles que buscam andar na luz, vem em meu auxílio e em auxílio de toda a minha família nesta noite. Que eu entre neste repouso noturno protegido pelo teu manto de guerreiro. Afasta de mim todo pensamento que não vem de Deus, toda influência que busca me desviar do caminho da santidade, toda sombra que se aproxima no silêncio da madrugada. Que eu me levante amanhã de manhã com a alma livre, descansada e pronta para servir ao Senhor. Cura em mim os medos que não têm nome, as angústias que chegam sem aviso, o peso de preocupações que carrego como se fossem minhas e que na verdade preciso entregar a Deus. Concede-me a graça de dormir em paz, envolto na proteção que Deus me oferece por meio dos seus anjos. Olha também por todas as famílias desta casa, por cada pessoa que está sob este teto, pelos filhos, pelos idosos, pelos que dormem ao meu lado e pelos que dormem longe. Visita os lares onde há conflito, onde há medo, onde há portas abertas para o que não é de Deus. Estende teu escudo sobre as casas onde as crianças estão expostas a conteúdos que ferem a sua inocência, onde os jovens estão sendo seduzidos por influências que os afastam da luz. Protege os trabalhadores que amanhã cedo saem nas estradas ainda escuras, que enfrentam perigos que não enxergam, que nenhum mal se aproxime daqueles que confiam no Senhor. Onde houver ameaça espiritual, traz a proteção divina. Onde houver medo, traz a certeza de que Deus é mais forte que qualquer inimigo. Onde houver uma casa vulnerável, coloca a tua espada na entrada e não permitas que o mal entre. São Miguel Arcanjo, rogai por nós, guarda nossa família nesta noite e conduz cada um de nós sob a proteção do Pai Eterno. Amém. Espírito Santo de Deus, luz que ilumina a mente, paz que acalma o coração, venho a ti nesta hora calma da noite com toda a minha necessidade. O dia passou com seus ruídos, suas pressões, seus pensamentos que não param. E agora, no silêncio que começa a pousar sobre tudo, eu te invoco. Vem, Espírito Santo, vem sobre este momento de oração e sobre este momento de descanso que virá a seguir. Que eu consiga soltar, nesta noite, tudo aquilo que carregou o meu coração ao longo do dia. Afasta de mim a ansiedade que roda em círculos sem me deixar repousar, os pensamentos que insistem em voltar quando me deito, as preocupações com o amanhã que me roubam o sono de hoje. Cura em mim a inquietação que não encontra repouso, o cansaço que é mais da alma do que do corpo, a tristeza que por vezes aparece sem aviso no silêncio da madrugada. Concede-me um sono tranquilo, reparador, aquele sono que tu mesmo prometeste ao teu amado, quando disse que ele daria sono ao seu amado. Que eu feche os olhos em paz e acorde amanhã com o coração renovado, com a mente clara, com a disposição de um novo dia abençoado. Olha também por aqueles que esta noite não conseguem dormir.
Visita os que estão numa cama de hospital, observando o teto branco e sentindo o peso do medo sobre o peito. Estende a tua mão sobre os que estão em sofrimento emocional profundo, que choram sem saber explicar o motivo, que sentem um vazio que parece não ter fundo. Toca o coração daqueles que esta noite estão sozinhos, os idosos nos asilos que esperam por uma visita que não vem, os que vivem em silêncio pesado e que precisam sentir que não estão esquecidos por Deus. Cura a mente dos que sofrem de depressão, de transtornos de ansiedade, daqueles para quem a noite não é um tempo de descanso, mas de batalha interior. Que eles sintam esta noite o teu suave sopro de paz sobre suas almas. Onde houver angústia, traz a tua serenidade. Onde houver insônia e sofrimento, traz o repouso que só vem do alto. Onde houver uma mente destroçada por pensamentos que machucam, reconstruía com a tua luz suave e poderosa. Tu és o Consolador, o Paráclito, aquele que veio para ficar. Eu confio em ti, Espírito Santo, porque tu nunca me abandonas, mesmo quando eu te esqueço. Senhor Jesus Cristo, médico dos médicos, tu que com uma só palavra curavas os enfermos, que ao toque da tua mão os leprosos eram purificados e os cegos abriam os olhos, eu te trago esta noite todos os que sofrem no corpo. Tu conheces cada célula do corpo humano, porque tu mesmo nos criaste. Tu sabes onde dói, tu entendes o que os exames não mostram, tu alcanças o que os médicos ainda não conseguiram alcançar. Cura em mim tudo aquilo que está adoecido neste corpo que recebi de ti, que eu não carregue a enfermidade como um fardo sem sentido, mas que possa oferecer cada dor em união com a tua paixão. Concede-me a graça de cuidar deste corpo que é templo do Espírito Santo, de dormir as horas necessárias, de acordar com energia para servir ao Senhor. Afasta de mim os diagnósticos que me assustam, as dores que desgastam a esperança, as doenças que ainda não têm nome nem cura conhecida. Renova cada tecido, cada órgão, cada sistema deste corpo, desde o topo da cabeça até a planta dos pés, com o poder da tua ressurreição que ainda está viva e atuante no mundo. Olha também pelos enfermos que esta noite estão nas UTIs, nos corredores dos dos hospitais públicos, nos leitos de cuidados paliativos. Visita os que aguardam resultados de exames que podem mudar toda a sua vida. Estende a tua mão sobre os que combatem o câncer com todo o corpo e com toda a alma, sobre os que convivem com o diabetes e as doenças do coração, sobre os que sofrem em silêncio doenças que envergonham e que por isso não são faladas. Fortalece os cuidadores, os filhos que velam pelos pais doentes, as esposas que perderam o sono cuidando do marido enfermo, os enfermeiros e médicos que esta noite estão de plantão, sobrecarregados, fazendo o que podem com o que têm. Onde houver doença, traz a tua cura. Onde houver desespero diante de um corpo que falha, traz a esperança de quem sabe que a última palavra é sempre a tua. Onde houver uma família reunida ao redor de um leito de sofrimento, faz sentir a tua presença como bálsamo e como luz. Senhor Jesus, eu creio no teu poder de curar. Eu creio, ajudai a minha incredulidade. Senhor meu Deus, Pai da família, tu que criaste o amor conjugal e abençoaste a união do homem e da mulher como reflexo do teu próprio amor pela humanidade, olha com misericórdia para as famílias desta nação nesta noite. Quantas casas estão com as luzes apagadas por fora, mas com um incêndio silencioso por dentro, feito de incompreensão, de cansaço, de palavras que feriram e não foram curadas, de silêncios que cresceram até se tornarem muros. Que eu saiba cultivar o amor dentro do meu próprio lar, que eu não tome por garantido aqueles que vivem comigo, que eu não espere que o amor se sustente sozinho, sem o cuidado diário. Afasta de mim a dureza no trato com quem amo, as palavras duras que digo quando estou cansado, a impaciência que esconde a incapacidade de pedir perdão. Concede-me a graça do diálogo verdadeiro, do perdão que não guarda rancor, da ternura que não envergonha porque vem de Deus. Que o meu lar seja um lugar onde se respira paz,
onde as crianças aprendem que o amor é possível porque veem os adultos praticá-lo. Olha também pelas famílias que estão à beira da ruptura. Visita os casais que esta noite dormirão de costas um para o outro, que já não encontram palavras para começar uma conversa. Estende a tua mão sobre as famílias onde há vício, onde há violência, onde crianças crescem sem o amor que merecem. Protege os filhos adultos que se preocupam com os pais idosos e não sabem mais como ajudar. Ampara as mães sozinhas que terminaram este dia exaustas, que colocaram os filhos na cama e desabaram em silêncio porque não têm mais forças. Abençoa as famílias que estão separadas pela distância do trabalho, que dormem em cidades diferentes e mantêm o amor vivo pela fé e pela oração. Onde houver desentendimento, traz a graça do diálogo. Onde houver ódio entre irmãos, dissolve com o calor do teu amor. Onde houver uma família se desfazendo, intervém com o poder que só tu tens de restaurar o que parece irreparável. Tu és o Senhor dos lares e nenhuma família está fora do alcance do teu amor. Nesta noite, cobre cada lar do Brasil com a tua proteção, Pai de misericórdia, Deus infinitamente bom e paciente, que não te cansas de esperar pelo filho que se perde e que corres ao seu encontro quando ele ainda está longe. Eu me apresento diante de ti esta noite, não com orgulho, mas com a humildade de quem reconhece que errou. Hoje, neste dia de segunda-feira que agora termina, houve momentos em que não fui quem deveria ser. Perdoa-me, Senhor, pelas palavras que disse e que magoaram quem não merecia ser magoado. Perdoa as vezes em que pensei mal do meu irmão, em que julguei sem ter todas as informações, em que guardei no coração um ressentimento que já deveria ter entregue a ti. Perdoa a minha distração nas coisas santas, a pressa com que passei pela oração, a frieza com que às vezes ouço a tua palavra sem deixar que ela me transforme. Afasta de mim a soberba que me faz achar que não preciso pedir desculpas, a preguiça espiritual que me mantém longe do sacramento da confissão. Cura em mim as raízes de amargura que foram plantadas por feridas antigas e que ainda produzem frutos de mágoa e de fechamento. Concede-me a graça do arrependimento verdadeiro, não apenas o sentimento passageiro de culpa, mas a decisão firme de mudar. Olha também por aqueles que esta noite carregam o peso da culpa sem conseguir encontrar o caminho do perdão. Visita os que erraram gravemente e que acreditam que a tua misericórdia não alcança o tamanho do seu pecado. Estende a tua mão sobre os que se afastaram dos sacramentos por vergonha, por medo, por não saber como voltar. Que eles ouçam esta noite, no silêncio do seu coração, a tua voz que chama pelo nome, que não condena, mas que convida. Volta para casa, filho, ainda dá tempo. Dá-me, Senhor, um coração novo, capaz de recomeçar a cada manhã como se fosse a primeira vez. Onde houver uma alma aprisionada pela culpa, traz a libertação do teu perdão. Onde houver vergonha que paralisa, traz a misericórdia que liberta. Onde houver um filho perdido que já não acredita merecer o abraço do Pai, vai ao seu encontro no caminho. Tu és a misericórdia que não tem fundo, e eu confio em ti com todo o meu coração quebrado. Divino Salvador Jesus Cristo, nesta noite de segunda-feira, unindo-me à tradição preciosa da Igreja, que neste dia reserva uma oração especial pelos teus sacerdotes, venho diante de ti interceder por cada padre que esta noite está em algum lugar do mundo, carregando o peso sagrado do ministério que recebeu. Que eu ore com fé pelos sacerdotes da minha paróquia, pelos padres que marcaram a minha vida, por aqueles cujo nome nem conheço, mas que estão servindo ao teu povo em lugares remotos e difíceis. Concede-me a graça de nunca falar mal dos teus ungidos, de apoiá-los com a minha oração, de entender que eles também são humanos, que também sofrem, que também precisam de misericórdia. Afasta de mim a indiferença para com as necessidades espirituais dos meus pastores. Que eu seja, para eles, um apoio através da oração constante. Olha, Senhor, por cada sacerdote que esta noite está exausto. Visita o padre que passou o dia inteiro atendendo pessoas,
que ouviu confissões, que celebrou missas, que administrou conflitos e que chegou ao final do dia sem ter ninguém que o ouvisse. Estende a tua mão sobre os sacerdotes que estão sendo tentados, que estão carregando sofrimentos que não podem compartilhar com ninguém, que sentem o peso da solidão do ministério. Fortalece aqueles que estão em missão em regiões de conflito, que arriscam a vida para levar os sacramentos ao teu povo. Cura os que foram feridos por críticas injustas, por ingratidão, por incompreensão. Aumenta as vocações sacerdotais neste Brasil, que tanto precisa de pastores santos e corajosos. Que muitos jovens ouçam a tua voz neste mês de maio e respondam com generosidade ao teu chamado. Onde houver um padre desanimado, renova o fogo da sua vocação. Onde houver um seminarista na dúvida, confirma-o no teu chamado com a certeza que vem do alto. Onde houver uma paróquia sem pastor, provê com a tua providência. Senhor, a tua igreja precisa de sacerdotes santos e a santidade começa pela nossa oração. Esta noite eu oro por eles, que tantas vezes oraram por mim sem que eu soubesse. Nossa Senhora, Mãe Santíssima, Rainha do mês de maio, chegamos ao final desta oração e é a Ti que entregamos tudo o que rezamos, tudo o que pedimos, tudo o que choramos em silêncio. Neste mês que a Igreja te consagrou com amor de filho, eu venho a Ti não apenas como devoto, mas como filho que reconhece a mãe e se lança nos seus braços sem vergonha. Que eu viva este mês de maio com mais consciência da Tua presença ao meu lado. Afasta de mim a distração que me faz passar os dias sem dirigir a Ti uma palavra, sem lembrar que Tu caminhas ao meu lado como caminhastes ao lado de Jesus em Nazaré. Concede-me a graça de rezar o terço com mais frequência, de me consagrar a Ti de coração aberto, de aprender contigo a dizer sim à vontade de Deus, mesmo quando essa vontade dói. Que eu olhe para Ti neste mês de maio, não apenas como uma imagem bonita num nicho, mas como a mãe viva que intercede por mim diante do trono do Filho. Mãe querida, pega nos Teus braços toda a minha família esta noite. Cobre cada pessoa amada com o Teu manto azul de proteção. Os filhos que me preocupam, leva-os Tu mesma até Jesus, pois as Tuas mãos alcançam onde as minhas não chegam. Os que estão doentes, apresenta-os ao Filho com toda a urgência de uma mãe. Os que estão perdidos, guia-os com a luz suave da Tua presença, como fazes com tanto amor em Fátima, em Aparecida, em Lourdes, em Guadalupe, em tantos lugares onde Deus permitiu que Tu aparecesses para nos lembrar de que não estamos sozinhos. Estende a Tua mão sobre os que esta semana enfrentarão decisões difíceis, sobre os que acordarão amanhã sem saber se terão forças para continuar. Dize-lhes, Mãe, como disseste em Caná, que façam tudo o que Ele disser. Neste tempo pascual, nesta alegria do Cristo ressuscitado que preenche o mês de maio como a luz preenche a manhã, quero renovar a minha consagração a Ti. Toma a minha vida, os meus planos, os meus sonhos, os meus medos. Leva tudo diante do Teu Filho. E quando esta noite eu fechar os olhos, quero que o Teu rosto seja a última imagem que levo para o sono. Sê Tu a mãe que vigia enquanto eu descanso, a rainha que guarda enquanto o mundo dorme. Onde houver uma alma que se sente órfã, sê Tu a mãe que acolhe. Onde houver um coração que busca ternura e encontra frieza, oferece o calor do Teu amor materno. Onde houver uma família que está se desfazendo, une-a sob o Teu manto como uma galinha reúne os pintinhos sob as asas. Nossa Senhora, Mãe Santíssima, neste mês de maio, eu me consagro a Ti de todo o coração. Antes de concluirmos este momento tão precioso de encontro com Deus, quero que a gente faça juntos, com a mesma fé e a mesma confiança que nos trouxe até aqui, a oração que o próprio Jesus nos ensinou, o Pai Nosso, seguido de uma oração especial pelos nossos sacerdotes neste dia de segunda-feira, em que a Igreja nos convida a interceder pelos ungidos do Senhor. Obrigado por ter chegado até aqui, por ter perseverado em oração nesta noite. A sua presença aqui tem valor eterno. Com fé e confiança rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Divino Salvador Jesus Cristo, concedei-nos sacerdotes santos, inflamados no fogo do vosso amor, totalmente doados à edificação da vossa Igreja. E vós, ó Maria, Mãe dos sacerdotes, vós que sois a onipotência suplicante, socorrei-os a todos nos trabalhos e dificuldades em que se encontrarem. Virgem Mãe e Rainha dos Apóstolos de Jesus, aumentai nas famílias o respeito e o amor ao sacerdócio. Suscitai novas vocações sacerdotais e religiosas. Guiai, segundo o amor do vosso coração, os nossos seminaristas, para que sejam mais tarde dignos ministros do altar, santos e dedicados pastores do povo cristão. Assim seja. Meu irmão, minha irmã, se você chegou até aqui em oração comigo, quero te fazer um pedido especial como prova da sua fé e da sua confiança no poder de Nossa Senhora. Peço que você escreva aqui nos comentários: Santa Maria, rogai por nós. Que Deus sempre abençoe a sua caminhada e fortaleça a sua fé. Boa noite, durma em paz, sob a proteção do Senhor. Amém. Boa noite